Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela Ferreira e hoje eu estou aqui com a Valéria Vendrasco. Eu chamei ela pra gente poder gravar, pra gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência de que é ser mãe, empreendedora, tem que ser esposa, tem que cuidar de si. E vocês sempre me mandam muitas perguntas com relação a isso, com relação à organização. Então eu convidei ela, que ela pode falar com mais propriedade pra vocês, até porque ela é mãe, né, gente? Então, De um bebê, né? de um bebê. E eu queria que ela compartilhasse um pouquinho com vocês como que foi essa trajetória dela, porque ela chegou em Guará e que você começou do nada, né? Do zero, sua carreira aqui, né? Sim, comecei do zero. Eu cheguei aqui em Guaratinguetá sem conhecer ninguém, porque o meu esposo, ele veio, na verdade, ele trabalha em Cachoeira Paulista e a gente quis morar em Guaratinguetá para ser uma cidade um pouco maior. Mas assim, a nossa família é toda de muito longe. Nós somos também do interior de São Paulo, mas é 8 horas daqui. Então é muito longe e a família minha, a dele, tá toda lá. Então aqui realmente ficou só eu e ele. Nós ficamos assim, só nós dois por 9 anos. E agora que a Melissa veio, né? Que a gente teve a Melissa. Mas no começo é muito ruim. Você não conhece ninguém, você não tem nenhuma amiga para ir passear no shopping, para tomar um sorvete, para conversar. Foi muito complicado no início. Mas, né, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. E a minha história como maquiadora começou, assim, como que eu ia mostrar, né, que eu trabalho, que eu faço sobrancelha. Eu descobri que tinha Embeleze. E eu descobri que, assim, alguém me contou que a Embeleze fazia super pouco tempo que ela tinha aberto, né, sido aberta aqui em Guará, a franquia da Embeleze. Aí eu falei, vou fazer o curso da Embeleze. Eu não tinha o curso da Embeleze. Mas assim, mais com o intuito de fazer amizade, de conhecer pessoas, né? E claro que agregar conhecimento, né? Sempre aprender é sempre bom. Aí eu entrei no curso para poder fazer amizade, com o intuito de fazer amizade e também ter um certificado a mais, né? Não, mas peraí, como assim? Vamos só recapitular para todo mundo entender. Lá em Birigui também você já trabalhava com isso? Já trabalhava como maquiadora? Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, eu sou formada em administração de empresas, né? Mas mesmo na faculdade, sempre no final de semana, eu fazia maquiagens nas amigas. E eu participava da escola da família de final de semana para fazer a faculdade. E lá na escola da família, eu tinha um projeto de beleza. Então eu fazia escova, eu fazia maquiagem, fazia sobrancelha. E assim, foi bom para mim porque eu peguei de todo tipo de cliente, todo tipo de pele, porque era voluntário, né? A escola comprou todo o material para eu poder usar e eu fazia isso voluntário. Então para mim foi a melhor escola de treino que eu podia ter. E para mim foi muito legal. Mas assim, eu trabalhava atendendo as minhas amigas, né? Mas eu trabalhava no escritório, eu sou formada em administração de empresas. E quando eu vim pra cá, que realmente eu investi falei assim, não, é isso que eu quero fazer. E comecei. Legal, é até legal mencionar porque muita gente me manda DM, fala que tem uma profissão, tem vontade de seguir outra, tem paixão por outra coisa. Então, olha, gente, a área de administração, nem essa parte eu sabia, hein? Então, mas aí da Embeleze me conta. Então, o que aconteceu na Embeleze foi o seguinte, eu entrei pra ser aluna e eu terminei a turma sendo professora. Pra mim foi um balde... Ai, Jesus. Opa! Meu. Melissa, gente, tá aqui fazendo parte da nossa conversa. Fala oi pro pessoal. Fala Dá oi, eu sou a Melissa. Fala oi pra câmera lá, ó. Oi. Nem sei o que tá acontecendo. Fala, é a câmera. Então, e eu entrei na turma pra ser aluna e eu terminei como professora. E tal, aí depois eu entrei num salão que chama Sogo, lá no Pedregulho. E me ajudou bastante, onde eu comecei a mostrar mais meu trabalho ainda no salão. Só que em 2014, em janeiro de 2014, eu fui para os Estados Unidos com meu marido. Ele foi terminar o doutorado e eu não ia ficar sozinha um ano inteiro aqui, né? Sem ninguém, sozinha. Aí a gente agarrou a oportunidade e eu até fiquei um pouco estremecida se eu ia ou não, porque tava começando a deslanchar minha carreira aqui, sabe? Tava começando, as pessoas começando a me conhecer.
Mas ainda tava tudo muito no início, né? Mas já fazia uns 4 anos que eu morava aqui. 2010, 4 anos. Então, assim, tava começando a dar certo. Aí eu fui embora para os Estados Unidos. Aí eu fiquei um ano, desde janeiro até dezembro. Eu voltei no Natal. Então eu fiquei, assim, em dezembro, fiquei 2014 todo nos Estados Unidos. E eu fui como acompanhante, então eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, né? Só podia estudar. Então eu aproveitei esse um ano de folga para poder estudar. Aí eu fiz bastante curso de inglês lá e fiz os cursos, né? Alguns cursos de maquiagem também. O airbrush, que é a minha especialidade aqui com as noivas, eu fiz lá uma especialização nos Estados Unidos, comprei a maquininha, comprei todo o equipamento lá nesse curso e trouxe essa novidade para cá. E também fiz alguns outros cursos, até em salão mesmo lá, sabe? Tinha alguns cursos de especializações e eu fiz também. Nossa, que Foi legal. onde agregou mais valor ainda no meu currículo. Aí quando eu voltei em janeiro de 2015. Quer dizer, eu voltei no Natal de 2014, mas fui pra Birigui, matar a saudade da família e tal. Então, pra Guará, eu voltei em janeiro de 2015. Voltei pro salão que eu atendia antes. Fiquei esse 2015 todo lá. E em 2016 eu abri o ateliê. Nossa, que legal. E foi um ateliê assim pequenininho, né? Lembra? Não, você chegou a conhecer? Cheguei a conhecer antes de você expandir. Pegar outra sala. Então, peguei uma sala num prédio comercial bem pequenininho e deu um ano eu aumentei essa sala. Aí deu 2 anos, não, eu fiquei 2 anos lá. Aí quando ia fazer 3 anos, aí a gente mudou para essa casa. Aí eu aluguei uma casa grande com vários cômodos, né? Agora a gente tem 2 salas da noiva. Sim, maravilhosa. Uma sala grande para poder dar curso de maquiagem profissional, maquiagem para iniciante, automaquiagem. Então aqui a gente dá bastante curso. Nossa, que legal. E agora para administrar tudo isso com o neném. Então, que aí nesse período, quando você ainda tava no outro ateliê, que era um pouco menor que essa, né? Você tinha acabado de aumentar. Verdade, você tinha acabado de expandir, aí veio a notícia de que você tava grávida da Melissa. Eu aumentei em março. Em abril eu descobri que em abril eu engravidei, mas eu descobri só em maio. Então aí em maio já tava de 2 meses. E foi assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque eu já estava com quase 36 anos, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque eu nem acreditava mais que eu ia engravidar. Não que eu já tinha tentado, nunca tentei engravidar, mas assim, a gente tava empurrando com a barriga, empurrando. É que também não era o tipo... Nunca a gente achava que era o momento certo. E eu engravidei no supetão mesmo, não fiz planejamento. E eu falei, meu Deus, e agora? Como assim eu tô grávida? Agora que o negócio tá começando, trabalhando bastante. Como? E as noivas que estão agendadas para o final do ano? Como que vai ser? Porque, assim, gestação não é doença, a gente sabe, mas ela te limita bastante. Mas chega um período que você fica mais... Só que assim, cada pessoa, eu nem acho que cada gestação é de um jeito. Sim. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa que você precisa ficar de repouso, ou que você passa mais mal, ou que você... Não, até por fotografar mamães, eu vejo, tipo, mães com 40 semanas que estão, assim, virando de cabeça pra baixo, quanto algumas que tem que ficar de repouso, né, por ordem médica, algumas que já estão um pouco então, mais você nunca sabe o que pode sabe acontecer, né? E como você trabalha com uma agenda a longo prazo, eu fiquei, assim, com bastante cabelo em pé, com os cabelos em pé. Mas fiquei bastante preocupada. Só que, graças a Deus, a minha gestação foi, assim, a mais tranquila possível. Não tive nada, nem no início, não tive um enjoo, não passei mal de nada. A única coisa, assim, que eu posso falar que deu um pouquinho, mas eu acho que também é impossível não dar, foi um pouco de dor no ciático. De vez em quando eu tava andando, dava uma travada. Mas assim, foi só. E eu trabalhei até uns 9 meses, quase 9 meses, diretão, atendendo todas as noivas. Não precisei, assim, sabe, cancelar nenhuma ou passar por alguma outra maquiadora da equipe, consegui cumprir minha agenda. Aí a Melissa nasceu dia 23 de janeiro, aí janeiro eu fiquei em casa, porque eu comecei a inchar muito, eu sou muito pequenininha, e eu fui aquela grávida bem barriguda, né, Rafa? Aí começou a inchar muito meus pés, eu falei, não, realmente agora eu preciso... E também, como já tava assim, 37,
38 semanas, podia acontecer a qualquer momento, né? Então eu comecei a ficar em casa. E foi isso. Mas pra voltar é difícil, porque, como eu já disse, eu não tenho família aqui, né? Então, assim, eu não tenho ninguém pra ajudar a olhar. Ai, deixa eu ir lá Pode deixar trabalhar, com alguém pra poder voltar pra ficar, academia. Eu até tentei voltar um tempo atrás, mas eu tive que parar também, porque eu não consegui ainda até hoje conciliar voltar pra academia, trabalhar e cuidar da casa, cuidar da Melissa. É bem complicado. Não é fácil. Não é fácil. Não, imagina. Não Eu mesmo. sempre falo pra todo mundo, eu compartilho várias dicas de como se organizar, de como fazer. Mas a questão, até por isso que eu trouxe ela aqui, é que ter um bebê é diferente, porque ele depende de você pra tudo, 100%. Então, assim, e é imprevisível as coisas que vão acontecendo. Então, às vezes pode ficar doentinho, pode ficar resfriado, e aí acaba mudando completamente a sua rotina e aquilo que você tá fazendo. E aí, no caso da Valéria, de não ter uma família, alguém que você pode deixar pra poder dar uma ajuda, fica mais difícil ainda, né? Mas assim, é difícil? Mas dá-se um jeito, sabe? Você não pode estacionar e falar e ficar com aquilo na cabeça. Ai, é muito difícil, é muito difícil. Meu, encara, sabe? Vai, faz as coisas acontecer. No primeiro ano da Melissa, eu trouxe ela pro ateliê, era ainda no outro espaço. Eu trouxe ela o ano todo, então a secretária acabava me dando uma mão também, ajudava bastante. Às vezes eu contratava uma menina para vir ajudar enquanto eu estava atendendo, mas deu certo, sabe? Foi trabalhoso, mas deu certo. E o problema é você conciliar tudo isso e se dedicar ao trabalho, né? Porque você tem uma bebê em casa que também precisa da sua atenção, você tem que lavar roupinhas, tem que passar roupinhas, tem que planejar o alimento dela do dia seguinte, do outro dia, as frutas, então é muita coisinha, e não né? é só isso também, né? Porque é você que gerencia aqui todo o seu Sim. negócio, você que toma conta de tudo aqui, você tem que ver o que vai, como que as coisas vão acontecendo. Se tá acabando o produto, se não tá acabando, e tem fora que também você como esposa, porque você tem um relacionamento pra cuidar também, né? E aí você se cuidar, não deixar de lado, não ficar pensando nisso, igual você tava falando, questão de voltar pra academia, de se cuidar. Ainda não consegui. E tem muita gente que ainda me questiona, fala, Valéria, como que você consegue sair de casa sempre maquiada, arrumar o cabelo? Gente, toda vez eu vejo ela maquiada plena, belíssima, queria eu. Com neném. Mas assim, o marido ajuda bastante a dar uma olhada. Mas, por exemplo, se eu tiver que sair 7 horas de casa e eu sei que a Melissa vai acordar às 6 horas ou 6h30, eu acordo às 5. Eu prefiro perder sono e sair arrumada, porque eu vou ficar o dia todo mais confortável. Mas isso é a minha personalidade, eu sempre fui assim. Então, tipo... Mas é que às vezes você deu o exemplo de acordar, né, de se maquiar, que é algo que você gosta de fazer, até por você, pra você se sentir bem. E isso também pode ser pra você em outra coisa. Se você de repente quer fazer um exercício, quer fazer algo, mas eu não tenho tempo, não consigo encaixar. Começa a levantar mais cedo, né? A gente sabe que a gente tem que ter as horas de descanso e tudo mais, mas tem alguns momentos da vida, eu acho que você tem que colocar como prioridade e fazer acontecer, porque senão você nunca vai conseguir. Porque se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer. Sabe, você fala assim, ninguém me ajuda, eu não tenho com quem me ajuda. Fica se eu ficar, colocando na minha cabeça, não tem ninguém pra olhar a Melissa pra fazer tal coisa, não tem... Gente, aí eu não faço nada. Então eu tenho que parar de reclamar ou parar de colocar desculpa, que não que seja uma desculpa, né? Mas é uma desculpa, não deixa mas de ser. É um fato. Mas se eu não encarar e tentar resolver o problema, ninguém vai fazer por mim. Ninguém. Então, mas não deixa de ser, porque quando eu iniciei o processo de emagrecimento, antes eu já tinha tentado emagrecer. E a minha desculpa era, eu não tenho tempo. Eu não consigo, é muita correria. Eu adoro um doce. Então, nossa, tem as festas infantis. Essa era a minha maior desculpa. Nossa, mas eu tô em festa infantil Como sempre. Que eu não vou comer? Como que eu não vou comer docinho, salgadinho, fazer desfecho com meus clientes? Não, mas quando você tem uma meta e você tem algo na sua cabeça, você tem aquele objetivo claro, você vai pelos caminhos, que às vezes não é muito fácil, mas você vai trilhando aquilo para alcançar o seu objetivo. Que no caso você não pode deixar o ateliê, o seu sonho, sua profissão, aquilo que você adora, só que aí você tem que conciliar a Melissa, tem que conciliar a outra vida. Então a gente dá um jeito, a gente vai pra cima e faz acontecer. Chega a ter uma hora que você tá assim, acabada. Você fala, meu Deus, eu queria um dia pra eu não pensar em nada, sabe?
para não pensar em trabalho, não pensar em ter que fazer alguma coisa, em criar alguma coisa, porque assim, sua cabeça não para, né? Ainda mais a gente que é empreendedora, você tem que estar atenta ao mercado, você tem que estar atenta às coisas que estão acontecendo, você tem que produzir conteúdo, você tem que pensar em alguma coisa para atrair cliente, você tem que atender, você tem que administrar, você tem que cuidar da neném, é muita coisa, mas é aquilo que eu falei, né? Se a gente tiver que dormir um pouquinho mais tarde, vá dormir um pouco mais tarde, mas faça. E também eu penso muito assim, é uma fase. Sim. Ela não vai ser neném e pequenininha para sempre, né? Ela vai crescer. Então, é um período que demanda um pouco mais de trabalho, né? É um pouco mais difícil, mas ela tá crescendo, né? Ela já tá com 1 ano e meio. Então, assim, a fase mais difícil de bebê já passou. Agora tá um pouco mais tranquilo, mas ainda ela é um bebê. Eu acredito que o ano que vem vai ser um pouco mais tranquilo. Então, aí Porque ela já vai ter mais de 2 anos. Também já. É que agora, né, no momento que a gente tá gravando, ela tá de férias da escolinha, né? Por isso que ela tá aqui no ateliê. Mas assim, tem um período que ela tá na escolinha, o que já agora começou ela tá o que já facilita, então bastante. já passou aquilo E ali. assim, aquela coisa, sabe, de mãe se culpar. Uhum. Hoje a Melissa, ela tem 1 ano e 6 meses, ela vai pra escolinha desde manhã até 6 horas da tarde. Quando eu tô com a agenda mais tranquila, quando eu posso sair mais cedo, eu saio umas 5 horas, eu vou buscar ela mais cedo, pra gente poder ficar um pouco mais de tempo junto. Aí, por exemplo, quando eu vou às 6, pego ela, 8 horas ela já tá dormindo, então eu pego ela, chego em casa, esquento, ou faço a janta, dou a janta, brinco um pouquinho, subo com ela para dar banho, faz todo o ritual do sono, 8 horas no máximo ela já tá dormindo. Então, assim, das 6 às 8 é muito pouco tempo. Uhum. Tipo, você pensar assim, o dia inteiro eu fico com ela só 2 horinhas por semana e ela fica assim, o resto das horas da semana toda com pessoas estranhas, né? Sim. E é meio punk você pensar, mas ao mesmo tempo, eu não tenho o que fazer. Ou eu deixo ela na escolinha, sei que ela é bem cuidada, bem tratada e trabalho, ou eu tenho que abandonar tudo para poder ficar com esse período com ela. E não é uma opção no momento. Então, é legal isso que ela mencionou, que eu acho que você também não pode se culpar pela escolha, né? Eu acho que se a mãe, ela decidiu empreender, né? Ela decidiu é isso que ela quer, sabe? Deixar o filho na escolinha por um período longo, né? Que é o caso da Valéria, beleza, não se culpe por isso e também não ligue de julgamentos, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas deixa tudo isso. E também a pessoa também vai julgar aquela pessoa que abandonou o serviço para poder cuidar do filho, porque ela quer viver a maternidade intensamente. Então, cada um tem as suas prioridades, né? E sabe do que tem que fazer. No meu caso, eu precisei colocar a Melissa, mas assim, eu tenho a consciência tranquila que no primeiro ano eu tentei o máximo trazer ela, sabe, comigo, ficar com ela comigo. Então ela entrou na escolinha com 1 aninho. E ela tá super bem, ela é uma criança que se adapta muito fácil, graças a Deus, ela fica com qualquer pessoa, então ela não teve essa parte de, tipo assim, eu não sofri vendo ela sofrer por conta de adaptação, por ficar com outras crianças, porque ela é muito dada, a sorte é essa, né, ela fica muito bem com qualquer pessoa, então ela fica bem, ela adora, ela gosta de brincar o dia todo e tal, então assim, eu fico com a consciência um pouco mais tranquila, sabendo que ela fica muito bem. Mas de domingo, por exemplo, que é o dia que a gente fica todo junto, é o dia todo junto, eu tento ao máximo ficar Você só aproveita ao máximo. Só que mesmo assim, gente, mesmo tendo domingo, eu nunca consigo ser 100% o dia inteiro com ela, porque eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que arrumar a papinha, eu tenho que lavar, às vezes é o único dia, apesar que na segunda é meu dia de folga, ou se eu não faço no domingo eu faço na segunda, mas às vezes eu preciso de alguma coisa que eu preciso lavar a roupinha dela para poder arrumar para segunda-feira para levar para a escola, é toalhinha que vai ficar a semana toda, algumas coisas assim que você precisa arrumar. Aí o marido cuida dela, mas assim, tá tudo ali junto, né? Mas você tem que, você não fica focado só brincando, se divertindo, fazendo as coisas. Então você tem que acabar trabalhando. Então, eu acho que assim, né, pra gente resumir tudo isso que eu queria trazer, você consegue conciliar tudo,
você é capaz de fazer isso e você... Acho que quando você dá o seu melhor com aquilo que você tem e trabalha com as possibilidades que você tem naquele momento, as coisas vão acontecer. Eu acho que também vem um pouco de cobrança, né, em cima das mulheres. Nossa, você tem que dar conta de tudo. E às vezes é normal não dar conta de tudo também. Sim. E você ter que deixar algumas coisas, deixar outras como prioridade. E aí você vai adaptando e vai passando por essas fases. Então você é capaz de construir tudo isso. E até vou voltar um pouquinho lá na história que ela falou de entrar na Embeleze como aluna e terminar como professora. Foi uma oportunidade que Nem imaginei. que ela nem imaginou, mas ela resolveu abraçar ali naquele momento. E por mais que ela tivesse talvez com medo, meu Deus, nunca dei aula, nunca fiz Nossa, isso. como assim? Como Foi assim? uma responsabilidade tamanha, porque eu não era tão profissional assim. Tava bem no início também. Mas eu agarrei a oportunidade, comecei a estudar, comecei a procurar mais conteúdo para poder conseguir passar um pouco melhor para as alunas. Só que assim, a gente não nasce sabendo da aula, né? Você vai dando aula aos poucos. Então, sempre eu pensava, eu sempre via a minha evolução. Tipo, nossa, na primeira turma eu dei um tipo de aula. Na segunda eu já via que eu já estava melhor. Nossa, ai, minha aula está começando a melhorar. Nossa, estou começando a evoluir no conteúdo, no jeito de eu explicar, no jeito de eu falar. E hoje é outra coisa, a aula do início e fora que a gente vai agregando valores também. Eu já fotografei, né, pedaços da aula, já vou dando aula e falo, meu Deus, sensacional hoje em dia, né? E você vê o jeito de falar, como se expressar. Lá no início era diferente, então são fases que a gente vai passando, que a gente vai melhorando. E tem coisas também que às vezes a gente fica com medo de abraçar e acha que não vai dar conta. Você não se acha capaz. Mas a gente consegue sim, a gente consegue fazer tudo isso. Nós somos mulheres, assim, que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se a gente organizar direitinho, a gente consegue fazer. Que esse foi o intuito, sabe? Sempre de encorajar vocês, independente se você quer passar por um processo ou de emagrecimento, ou de abrir o seu próprio negócio, ou você tá terminando uma gestação agora e tá pensando ali também em voltar ao trabalho, sabe? Então eu quero te encorajar a ir atrás dos seus sonhos e fazer acontecer, dar o seu melhor, trabalhar com o seu melhor, assim, dentro das possibilidades que você tem hoje. Por isso até que eu trouxe ela aqui para mostrar um outro lado, uma outra vida diferente pelo fato de não ter ninguém aqui agora, como é que eu vou fazer? Então ela trabalhou com aquilo que ela tinha no momento e ela deu o seu melhor e hoje ela tá aqui num espaço super incrível, que se você for daqui de perto, aqui da região, né, de Guará, Aparecida, Lorena, quiser vir conhecer o espaço dela, é um espaço, uma estrutura incrível, principalmente aí para as noivas, né, e hoje você vê a excelência e tudo que eu acompanho, assim, sabe, de perto. Então é muito legal saber que ela faz tudo isso, né, como empreendedora e ainda dá conta de cuidar da Melissa, de cuidar da casa, enfim, de fazer tudo aquilo que ela quer fazer, sabe? Eu sempre falo assim, dar conta de tudo, a gente nunca dá, sabe? Tipo, 100%, muito bem feito, mas dá. Sabe, não é 100% aqui, 100% ali, não dá, porque a gente é ser humano. A gente tem que tirar um pouco essa cobrança da gente. Mas assim, dá conta. E se eu dei conta, se a Rafa conseguiu, você também consegue, porque a gente não é diferente, não somos diferentes. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, como que aquela pessoa conseguiu? Eu sou tão assim, eu não sei, eu não tenho aquela atitude. Tem, calma, é só você dar o primeiro passo e colocar nas coisas. Acho que a gente tem que trabalhar. Acho que o principal de tudo, tanto nessa questão de organização, é trabalhar nossa mente primeiro, né? Trabalhar porque todos nós somos capazes, todos nós. É difícil, cada pessoa tem na sua vida, né, os seus obstáculos. Nunca os obstáculos é igual do vizinho. Sim. Só que todo mundo tem obstáculo. Então, se a gente conseguiu, você também consegue. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da presença obrigada dessa pelo linda, convite. de conhecer assim essa história, né? Super inspiradora pra vocês. Não de tinha passar. Ainda pra Não, eu sabia só de algumas partes que eu já tinha pegado, tinha outros que eu fiquei bem surpresa, fiquei sabendo aqui junto com vocês. E, né, só me faz ainda admirar ainda mais essa pessoa maravilhosa daquela época, assim, gente. Sério, eu sei, como eu falei, né, eu trouxe ela por conta dessa parte de não ter filho, de não saber como passar, e a maioria de vocês tem. Então, saber que ela falou, não dá pra dar conta de tudo realmente, mas é possível sim você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, enfim. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!